A Terra é o único lugar em todo o universo que sabemos com certeza que pode sustentar a vida. É difícil imaginar um dia ter que desistir de tudo. Mas e se isso fosse exatamente o que tivéssemos que fazer? Neste vídeo, vamos tentar descobrir o que aconteceria se a humanidade tivesse que deixar o planeta Terra. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo já deixa seu like. O planeta Terra é o único lugar em todo o universo que sabemos com certeza que pode sustentar a vida. É ideal para humanos, mas também para os bilhões de outras criaturas que vivem aqui, então é difícil imaginar algo nos forçando a desistir de tudo. Mas e se fosse exatamente isso que tivéssemos que fazer? Isso foi revelado e hoje estamos respondendo a uma pergunta extraordinária: e se a humanidade tivesse que abandonar a Terra? Embora tenhamos olhado para as estrelas por séculos, ainda não construímos colônias ou assentamentos além da atmosfera da Terra. O mais próximo que temos são as estações espaciais, e a maior já construída, a ISS, Estação Espacial Internacional, suporta apenas 6 astronautas de uma vez, e nunca mais do que 13. Um dos motivos para isso é que, por mais que amamos o espaço, ele não é um lugar acolhedor. Na verdade, é perigoso. E, então, não há muito incentivo financeiro para nós nos aventurarmos no grande abismo, também é por isso que está demorando tanto para começarmos a viajar pelo sistema solar. No entanto, se algo acontecesse para tornar a Terra completamente inabitável, algum tipo de desastre global sem paralelo, então não teríamos escolha, a não ser decolar. Do contrário, a espécie humana, e talvez a vida em geral, morreria. Esse cataclismo mundial poderia ser causado pelo homem, talvez o resultado de uma guerra nuclear. Ou pode ser um desastre natural, como uma erupção supervulcânica, ou um impacto de um asteroide gigante. Mas, mesmo se fôssemos capazes de sobreviver a todas essas possibilidades, por literalmente milhões de anos, então em apenas alguns bilhões de anos o Sol está programado para se expandir em uma gigante vermelha, e consumir a Terra enquanto o faz, ou então ficar quente demais para qualquer coisa continuar morando aqui. Tudo isso significa que, embora esta seja uma pergunta hipotética, se os humanos viverem o suficiente, então também é uma questão que eles terão que responder. Então, para onde exatamente poderíamos ir quando o pior acontecer? E se acontecer muito mais cedo do que gostaríamos de prever? A longo prazo, nossa melhor aposta seria ir para um planeta alienígena, que seja próximo e semelhante à Terra. Parece simples, mas isso já representa um grande desafio, porque nenhum outro corpo no sistema solar realmente corresponde a esses critérios. Marte, por exemplo, é frequentemente apresentado como o próximo novo lar de nossa espécie. E é relativamente próximo em comparação com a maioria de tudo no espaço, mas ainda seria em grande parte, quase totalmente inóspito em seu estado natural. A tecnologia necessária para terraformar Marte ainda precisa ser desenvolvida, mas ainda estamos muito longe de qualquer coisa em escala de massa. Na prática, mesmo se tivéssemos o know-how para chegar lá, o que não temos no momento, mudar para Marte significa viver no frio árido e desertos solitários, em habitats artificiais minúsculos e severamente limitados. Isso pode ser bom para alguns dos astronautas mais corajosos e resistentes, mas definitivamente não é para todos a ponto de viver em Marte. O que não significa que devemos ficar parados. Claro, com o tempo, tudo isso pode mudar. Poderíamos chegar a Marte na próxima década ou duas, lentamente começar a ganhar presença humana lá, e quando chegasse a hora de evacuar a Terra, talvez já tivéssemos construído para nós mesmos o buraco cósmico perfeito. Ou podemos escolher olhar para o outro lado e experimentar Vênus, poderíamos teoricamente esculpir uma existência nas nuvens venusianas. Naturalmente, porém, se estivéssemos evacuando a Terra devido à expansão do Sol, Vênus não seria o caminho a percorrer. Em outros lugares, mas ainda mais longe, Titã e Europa, as luas oceânicas de Saturno e Júpiter, geralmente são anunciadas como nossas melhores apostas. Mais uma vez, porém, não é como se chegar a qualquer um deles, ou sobreviver em qualquer um deles, fosse fácil ou mesmo possível, a menos que fizéssemos saltos gigantescos em ciência e tecnologia. A fria e dura verdade é que, se por algum motivo fôssemos forçados a evacuar a Terra amanhã, ninguém, nem mesmo os mais ricos e privilegiados entre nós,
teria para onde ir. No momento, tudo o que realmente temos são ideias sobre aonde podemos ir, sem nenhum meio de chegar lá. Olhando pelo lado bom, no entanto, permanece altamente improvável que todos nós realmente precisemos evacuar a Terra amanhã, ou na próxima semana, ou mesmo nesta época no próximo ano. Sim, algo realmente terrível e devastador poderia acontecer, mas podemos com razoável segurança supor que não acontecerá. O que significa que também podemos olhar para planos de evacuação alternativos, para um futuro mais distante. Aqueles que não envolvem necessariamente a colonização de outros planetas provavelmente perigosos. Mas talvez, por exemplo, já devêssemos estar tentando construir nossos próprios habitats, projetando-os perfeitamente para suportar a vida humana. Poderíamos construir cidades orbitais e estações espaciais. Ou poderíamos construir naves de gerações, capazes de suportar um grande número de pessoas no vácuo do espaço por tempo indefinido, até que eles encontrem um exoplaneta, semelhante à Terra, genuinamente adequado e realmente sobrevivente, em algum lugar além da nuvem de Oort, e fora do sistema solar. A empresa espacial privada, Blue Origin, já está planejando construir cidades orbitais, usando plantas traçadas pela primeira vez na década de 1970, pelo físico Gerard K. O'Neill. Muitos veem projetos como esses como muito mais realistas do que se estabelecer em mundos alienígenas. Embora ainda incrivelmente distantes, as cidades espaciais e as naves de gerações também têm a vantagem de não precisarem ser tão específicas a um local ou sensíveis ao tempo. Uma nave de gerações ativa pode vagar pelo espaço por várias gerações, constantemente aprimorando sua rota em busca de um novo lar, mas, enquanto isso, garantindo que a humanidade como espécie pelo menos continue a existir. Claro, o grande problema é como exatamente construiríamos algo assim. Em teoria, para nos darmos a melhor chance, precisaríamos construí-lo já fora do solo, em uma órbita baixa da Terra, bem como já fizemos para a Estação Espacial Internacional. Então, para uma cidade espacial, ou uma nave de geração, precisaríamos transportar potencialmente bilhões de pessoas da superfície da Terra para ela. E precisaríamos fazer tudo isso agora, e não quando a Terra se tornasse inóspita. Não é exatamente uma tarefa simples. Mesmo evacuações em escala muito menor, apenas aqui na Terra, já são extremamente difíceis de organizar. E isso apesar de termos aviões, helicópteros, barcos e todos os tipos de veículos terrestres disponíveis para transportar muita gente com muita rapidez. Agora imagine os níveis de organização necessários para enviar literalmente todos, não apenas para outra parte do planeta, mas totalmente para longe da Terra. Nossos barcos, aviões e trens poderiam nos mover para nossos pontos de coleta, mas depois disso eles seriam praticamente inúteis. Como resultado, provavelmente veríamos uma enorme divisão social, quando se tratasse de decidir quem entrou nos foguetes primeiro. Hoje, há mais de 7 bilhões e meio de pessoas vivendo na Terra, mas quantas delas já estiveram no espaço? É menos de 600. Portanto, não há realmente nenhum plano de como isso seria. Países com agências espaciais grandes e bem-sucedidas estariam imediatamente em vantagem. Mas isso não significa necessariamente que mesmo todo cidadão americano, ou cidadão russo, acharia fácil tirar uma passagem para fora da Terra, apenas graças à existência da NASA e do Roscosmos. O mais provável é que várias figuras de alto escalão e especialistas treinados, incluindo astronautas, cientistas e líderes políticos, estariam entre os primeiros a sair do solo. E enquanto as vagas fossem limitadas, o restante dos primeiros assentos provavelmente iria para o licitante com lance mais alto, ou então seria dividido e distribuído por meio de algum tipo de loteria. Dito isso, mesmo que o apocalipse realmente estivesse próximo, não é como se todos quisessem partir. A história nos mostra como os seres humanos, muitas vezes se recusam a abandonar suas casas, mesmo em tempos de grande perigo. Milhões de pessoas vivem atualmente nas proximidades de vulcões, potencialmente mortais, por exemplo, como ao redor do Monte Vesúvio, na Itália. Há aqueles como os Samozeli, ou autocolonos, uma pequena comunidade que após o desastre de Chernobyl, em 1986, se recusou a evacuar a zona de exclusão radioativa. No caso de um desastre verdadeiramente global, então haveria também muitos,
potencialmente milhões de pessoas, que simplesmente não gostariam de ir embora, não importando o risco. E assim, enquanto todos os outros lutam por assentos em naves espaciais, eles estariam se preparando para lutar contra o que quer que o resto da humanidade esteja fugindo. Embora neste vídeo tenhamos nos concentrado na situação hipotética dos humanos que abandonam a Terra, este cenário também apresenta muitos outros problemas. Por exemplo, o resto da vida na Terra. O que acontece com todas as plantas, animais, bactérias e micróbios? Enquanto isso, vamos tentar aproveitar o planeta que temos e cuidar dele, porque isso é o que aconteceria se a humanidade tivesse que abandonar a Terra. Vocês gostariam de ver mais vídeos de curiosidades? Deixa aí nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!